Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Ao vivo dos estúdios Prefácio, dentro do Podcast TV, com meus amigos e convidados especiais, convidados de honra aqui, Guilherme e Caio, da Jesus Cristo é o mesmo. Primeiramente, quero dar as boas-vindas para vocês, agradecer por estar aqui no Podcast TV, aceitar contar um pouquinho mais dessa história de fé, de como o Espírito Santo tocou a vida de vocês para a gente poder estar aqui hoje. E é isso. Quero saber de vocês aqui, para primeiro se apresentar ao público. Quem é o Guilherme? O que você come? Onde você mora? Conta pra gente. Eu sou o pastor Guilherme Gouveia, tenho já meus 32 anos, pastoreio desde os meus 25, passei por quatro ministérios e hoje, há 3 anos agora em janeiro, eu tenho a chance de cuidar do próprio ministério que Deus nos entregou, que é Jesus Cristo é o mesmo, né? Sou casado com uma mulher maravilhosa, vamos fazer 8 anos agora, e uma comida rápido? Comida japonesa. Gosto muito de comida japonesa. Bom saber, ó. Patrocinador, o pastor aqui gosta de comida japonesa. Então, por favor, nosso estúdio está aberto. O estúdio Prefácio está aberto para comer comida japonesa aqui com a gente. Maravilha. Muito obrigado pela breve apresentação. Eu quero agora entender. Caio, quem é você, o que você come, de onde você vem e como você encontrou a fé? Amém. Sou o pastor Caio Serafim, tenho 28 anos, sou aqui de São Paulo. Sou co-pastor da Igreja de Jesus Cristo é o mesmo. E estou na fé aproximadamente aí, vamos dizer, 10 anos. Irmão, fui resgatado por Jesus através da vida do pastor Guilherme e Deus me deu a honra de poder estar junto com ele nessa obra, né? Sou psicólogo formado e procuro, junto com as duas coisas, com o cristianismo e com a psicologia, poder somar e ajudar as pessoas a encontrarem um sentido da vida, encontrarem um sentido para elas conseguirem viver nesse mundo, né? E mais do que a psicologia, mas no cristianismo eu consegui encontrar o meu sentido de vida. Jesus, ele me resgatou e hoje eu posso dizer que eu sou mais feliz com isso. Que bela história, belo testemunho e glória a Deus pela sua vida. Amém. Guilherme, eu queria entender de você o que te fez entender como ser humano que você deveria ser pastor. O que te fez essa escolha ou missão? Como que isso aconteceu para você e como foi esse chamado? Isso é uma pergunta que hoje eu percebo que bastante jovens têm também essa dúvida, essa curiosidade de como acontece. Lucas, desde novo, a minha mãe conta que na barriga dela, ela foi ali em um culto e com um espírito de profecia, o Espírito Santo falou com ela que o jovem que estava na barriga dela seria pastor. Uau! Então veio antes mesmo de vir ao mundo Muito a missão. Antes. Como a gente vê em Romanos 8:29, que nós fomos predestinados para ser a imagem do seu filho e já existe, né? Há um plano de Deus conosco. Eu fui crescendo, sempre em berço evangélico, conhecendo a palavra de Deus. Eu sempre falo que com 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu parei para ler Apocalipse. Foi uma coisa que nem eu entendi. Hoje eu vi que foi o eterno. E é uma leitura pesada, né? E nessa faixa etária, deu para compreender? Rapaz, eu entendi que Jesus voltaria e que teria um final desse mundo. Uou. Então, assim, para mim... No começo é o suficiente para seguir em frente no caminho da fé. Um caminho escatológico que não tinha como eu entender se não fosse Deus. Uma criança, né? Você vai ver pessoas que leram a Bíblia 7, 10 vezes e não conseguiram entender esse lado apocalíptico. Sim. E todo mundo, o pessoal que tá comigo há 10 anos ali na internet sabe também que eu me desviei. Hoje eu entendo que eu nunca fui convertido porque eu era da igreja, ia pra igreja, mas não vivia os mandamentos. Então qual que é a forma de Jesus hoje se sentir amado? Não é só quem escuta, mas é quem vive. Precioso. E quando eu fui 2 anos pro mundo, rapaz, eu não fui pro mundo, eu mergulhei no mundo. Todo tipo de droga, a prostituição, quando eu falo, é a nível de fornicação. O que vocês imaginarem,
bebida, coisas acadêmicas, eu parei de estudar, me afundei em tudo. Mas eu lembrava sempre de uma profecia em que Deus falava que eu tinha um chamado para pastorado. Uma vez eu não sei porquê, eu sei que é o Espírito Santo, na verdade, eu tô sentindo de contar isso aqui. E aí eu tive um sonho de anos depois, eu tava perdido, e naquele sonho eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi um povo com vestes brancas, da quais a terra não podia compreender a cor daquelas vestes. Eu tô falando como branca, mas é inefável. Hoje eu sei que é mais alvo do que a neve. E eu acordei e falei para minha mãe, mais uma vez Deus tá me falando do pastorado. A minha mãe tinha feito de tudo por mim, Lucas. Um dia, ela chegou na igreja batista, um pastor veio de longe, falou, hoje eu vim aqui para falar com uma pessoa. Virou para minha mãe e falou assim, você já fez de tudo. Você fez o que o ser humano podia fazer. Agora eu vou entrar na vida daquele rapaz. Poderoso. E aí eu comecei a ter experiências com Deus sobrenatural de quase morte também. Sofri acidentes. E foi quando o Eterno me encontrou e trouxe o meu pai na fé. E ali foi se dada a minha conversão e a minha caminhada em Cristo aos meus 19 anos de idade. Então, a minha queda, vamos dizer assim, o meu andar no mundo foi dos 17 aos 19 de forma intensa. E dos 19 até os 32. E para a eternidade com Cristo. Muito bom. Fui Excelente. seguindo a fé. Pode-se dizer que a fé perseguiu você, então. Sim. Em um determinado momento. Pra você como- voltar ao caminho reto. É como a Bíblia fala, nós não achamos ele. Nós não escolhemos o Eterno. Ele nos escolheu. Ele se permitiu ser achado. Ele nos encontrou. Não levou à tona os nossos pecados, os nossos erros, mas nos amou. Então, eu comecei pelas minhas atitudes a ser reprovado por todos. E quando eu fui abraçado por Deus, eu não tinha como recusar aquilo. Segui a Deus porque eu amei intensamente, mas porque eu fui amado primeiro. Não para ser pastor. Isso foi uma consequência de eu posso dizer, um casamento e de um relacionamento com o Eterno. Casamento, eu digo, da nossa aliança com Ele, que foi se dada naquela cruz. Muito bom. Excepcional. Obrigado por compartilhar essa experiência que é pessoal. Acredito que grande parte da audiência nem compreende, entenda com tanta intensidade, que é o Guilherme. Então, é um prazer estar aqui para abrir os livros da sua vida e também expor aí quais foram os caminhos para chegar até a fé. Eu acho interessante até esclarecer pela questão não só profética da coisa, mas também jornalística, que o Caio, ele comentou com vocês que ele é psicólogo e ele foi meu psicólogo. Então eu conheci tanto o pastor quanto a igreja onde eu frequento hoje, que é Jesus Cristo é o mesmo, e o pastor que tem sido basicamente um pai em instrução do que é a fé, a compreensão de Jesus, através do Caio. Então o Caio, ele é um cara que eu posso dar aqui, até o meu testemunho, um profissional em psicologia que eu demorei, acho que mais de ano de atendimento para entender o que ele era na fé, porque sempre foi muito leve o toque de Deus dentro das nossas conversas, mas aos poucos eu fui buscando, um cara cético do mundo, buscando entender um pouco mais pela luz que vinha daquele relacionamento. E aí o que era antes só uma consulta psicóloga se tornou uma consulta muito além do que espiritual, mas na verdade uma junção de revelações que me colocaram no caminho onde hoje é o de Deus. Costumo dizer que tem uma grande amiga minha que me deu uma rasteira, o Caio me empurrou pro braço de Cristo e agora aqui eu tô abraçado junto com vocês. Eu queria entender de onde que veio... Caio, a ideia do Jesus Cristo mesmo, pelo que eu entendi, foi uma coisa que buscou vocês, mas eu queria entender como veio a sua união nesse momento. Onde o Caio entrou a pastorar dentro da igreja? Justamente, é que na verdade a minha história com Deus, ela tem muito a ver com a história do pastor Guilherme. Porque eu o conheci, na verdade, no começo da faculdade. Eu não era cristão, eu já tinha frequentado a igreja por um tempo, mas eu era muito novo, eu era muito jovem, né? Cerca de 7, 8 anos de idade. E meus tios deixaram de ir para a igreja e ali eu não dei prosseguimento, né? Quando eu fiz meus 18 anos, que eu fui para a faculdade de psicologia, por incrível que pareça, a psicologia não era a minha primeira opção. Eu queria fazer culinária, né? Ainda bem que você fez psicologia. Obrigado, tá bom? Mas isso é o interessante que a gente fala, que o pastor comentou agora, de que nós não escolhemos, nós somos... É Deus que faz as coisas, não somos nós que nos posicionamos diante dele. Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro, sabe? Precioso. E
eu fui pra faculdade, deu um estalo na minha cabeça e falou, não, eu vou fazer psicologia. Eu decidi, meus pais não foram... Não que eles não tenham concordado, mas meu pai tinha outros planos, né? Eu fui pra um caminho diferente dos planos dele e graças a Deus por isso. Porque lá eu pude conhecer o pastor Guilherme. Na época ele ainda nem era pastor, mas era um cristão fervoroso, um homem de Deus. Vocês se conheceram no ambiente acadêmico, então? É Exatamente. Isso? Legal, legal. No primeiro ano da faculdade. Muito né? bom. E nos conhecemos através de um grupo. A gente foi fazer um grupo de um trabalho, né? E ali, cara, ele começou a pregar pra gente, ele começou a ministrar ali pra todo mundo, e aquilo começou a arder no meu coração. Até que chegou um dia que ele falou assim, cara, eu preciso conversar com você, vamos ali no banheiro da faculdade. Nós fomos lá. Chegamos lá, eu não me lembro o teor da conversa, eu não me lembro o que ele me entregou, mas aquilo me impactou tanto que eu falei, eu não posso mais ficar parado. Não dá mais pra passar um dia Não dá em mais vão. pra ficar desse jeito, Uhum. sabe? E ali começou a minha transformação de vida. Ele foi pregando pra mim durante o primeiro ano da faculdade. Quando eu terminei o primeiro ano e eu voltei pra igreja, ele saiu da faculdade. Uau! Eu costumo até falar que... Era pra acontecer essa sincronia. Não, eu falei pra ele que até brinco com ele que ele devia ter pagado minhas mensalidades. Porque Deus, ele me colocou ali e foi pra encontrá-lo. Claro que teve outros propósitos na minha vida, mas eu acredito fielmente que o propósito principal ali dentro foi pra encontrar a vida dele. Brilhante. E justamente dentro disso, depois que eu me converti, assim, que eu voltei pra Cristo, né? Que o processo de conversão, ele foi acontecendo gradativamente. Eu creio que o Com o processo passar de do conversão, ele é gradual, sabe? Todos os dias nós somos convencidos e transformados de alguma coisa. Então, não dá pra falar assim, não, me converti hoje eu sou o super cristão, né? Foi um período, Demanda sabe? de um tempo de caminhada na fé, até pra conhecer a palavra e entender a forma certa de agir, é isso? Exatamente. Legal. E ele saiu da faculdade naquele período, eu voltei pra faculdade, voltei pra igreja, né? Numa igreja em que eu tinha um conhecimento, já sabia que igreja que era. Dali, minha caminhada com Deus começou. Passei por aquela igreja, que a igreja acabou ruindo, a igreja não deu prosseguimento. Eu fui para uma outra igreja ali, onde eu aprendi boa parte do evangelho. Só que, mesmo lá dentro, eu comecei a ter alguns problemas. Foi quando, mais uma vez, não é a gente que faz, é Deus que coloca no lugar. Deus, ele trouxe um vídeo do pastor Guilherme no meu Facebook, do nada. E foi quando eu falei, cara, é ele. Eu falei, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem pra ele. E ali, Deus conectou as nossas histórias. Desde lá, creio que foi, 2016? A gente contabiliza aí de 8 a 10 anos, né? Não, por aí. Mas de 8 a 10 anos é o que a gente contabiliza. Por aí. Sei que mandei mensagem pra ele e ali a nossa história se conectou pra até hoje, graças a Deus, não se desvencilhar, né? E aí, com o pastor Guilherme, passei períodos intensos de escassez física, mas com um poder de Deus, vivendo uma glória com Deus que eu não consigo explicar. Foram coisas que nós vivemos sobrenaturais. Muito bom. Eu queria que você comentasse uma frase, que é uma frase bíblica, de a cada dia o seu mal. Você consegue me comentar sobre essa frase? A cada dia basta o seu mal. Quando nós falamos que a cada dia basta o seu mal, é porque muitas das vezes o nosso pensamento, principalmente na atualidade, né, num mundo que hoje as pessoas estão tudo muito imediatistas, né? As pessoas estão com o pensamento querendo viver o hoje e o amanhã junto. Vivendo coisas que elas não deveriam viver no hoje, sabe? Talvez ansiosas. A parte da ansiedade, do que a gente entende como ansiedade, é isso. Mas é parte disso, entende? Legal. Porque a ansiedade, ela vai muito mais profundo nessa temática. Só que as pessoas, ao invés de elas viverem o hoje, para elas conseguirem se organizar e não chegar a essa continuidade, elas abrem essa porta, que levam elas para o adoecimento na ansiedade. Entende? Entendi. Então, as pessoas acham que a ansiedade, ela é basicamente o fato de a gente... é hoje ou amanhã, é hoje ou amanhã. É muito mais do que isso. Só que a porta que se abre porque as pessoas não vivem um dia de cada vez. Porque não vivem o basta a cada dia o seu próprio mal.
Não vivem o vou resolver hoje e o amanhã cuidará de si mesmo. Muito bom. Obrigado pela explicação. Foi uma pergunta que a gente teve aqui, direcionada pro Caio. Amém. E glória a Deus pela resposta. Amém. Eu queria perguntar agora, para essa dupla dinâmica, como foi, Guilherme, a fundação da igreja? Como que foi o nascimento de Jesus Cristo é o mesmo? Então Deus, o meu ministério, para a glória de Deus, eu queria somente alcançar minha família, mas houve uma explosão na internet, né? Vídeos no início com 80, 100 mil visualizações, e eu sempre tive pastores piedosos, sempre respeitei o princípio de hierarquia, e que estavam por trás de mim, embora eu seja novo, eu vim com pastores piedosos e com idade. E o meu ministério, então, muito rápido, ele fluiu. As pessoas se identificavam com o que era pregado, a forma que pregava de maneira simples e direta. Eu sou totalmente colérico. Sim. Eu não sou um cara que demora 2, 3 dias para tomar uma decisão. Eu não sou alguém que vai demorar 2 horas para pregar um sermão. Vai na veia. É o que eu... É início, meio, fim, o que você tem que fazer. Essa é a ideia do sermão. Sim. E... Então, todo ministério que eu fui, para a glória de Deus, eu consegui exercer o meu chamado e ter um crescimento ali dentro. Chegando então um momento em que pessoas de Portugal, pessoas de todos os lugares, Estados Unidos, uma igreja de Kansas pagou para mim e para minha esposa na época o passaporte, e começaram a profetizar em que chegaria um momento em que Deus me entregaria um ministério próprio. Legal. Não tinha pressa. Já era sabido antes, porém, antes mesmo do nascimento da igreja, já tinha sido o recado de que algo Lucas, faria eu liderar. Tudo na minha vida eu fui avisado. Tem um texto que Deus fala que eu gosto muito: eu não faço nada sem antes avisar os profetas. Eu lembro quando me converti, por exemplo, eu vou voltar para esse assunto, mas só para o povo que tá aí, eles vão lembrar disso. A primeira coisa que eu escutei na igreja foi assim: você vai ficar anos solteiro, porque eu preciso formar uma estrutura em você para você guiar o meu povo. Uau, e muitas vezes a ideia de buscar a igreja é encontrar uma companhia para a vida, né? Só que naquele momento, se eu não sabia cuidar de mim, como que eu ia cuidar de uma esposa? E se eu não cuido da minha esposa, como que eu vou cuidar da igreja? Muito bom. Então, para cada coisa deu o seu tempo. Você entende como isso é profundo? Sim, então, absolutamente. Aquele que não cuida dos seus, a Bíblia vai relatar que é pior que os incrédulos, né? Então é melhor o cara ser ateu, olha que forte que eu vou falar, do que o cara ser cristão e não cuidar dos seus. E não prezar a família. Uau. Voltando ao assunto, então, chegou um tempo em que eu estava no melhor momento da minha vida, numa igreja em que eu era muito respeitado, a Igreja Apostólica Luz para os Povos e as Nações. Eu estava ali como praticamente vice-presidente, dava o ensino bíblico, só eu, juntamente com o pastor-presidente, pregava de domingo. Tinha um povo que eu amava e rapaz, eu era muito amado. E um dia eu estava na porta daquele ministério e o Espírito Santo falou comigo: e se alguém entrasse aqui para matá-los? Eu falei: teria que me matar primeiro. E aí Deus falou: agora você entendeu o que é ser um pastor. Uau. Não existe pastor sem espírito de paternidade. E aí Deus falou para mim: acabou o seu tempo. Eu tinha obreiros que me seguiam. Eu falei para eles: nós vamos sair daqui dessa terra como Abraão, sem saber para onde ir, mas sabendo que uma terra nos espera. Foi quando num dia eu fui buscar uma parte de um carro, um banco, para ser mais honesto, num lugar, num salão que era da minha família. Quando eu abri o salão, o Espírito Santo falou: o início da igreja é aqui. Uou. Eu queria que você estivesse no estúdio para conseguir entender o poder que tem isso aqui. Tem um que não tá arrepiado aqui dentro. Por favor. Eu peguei pessoas que... Eu lembro que eu abri a Bíblia e o Senhor me trouxe uma palavra no Antigo Testamento que falava assim: porque eis que eu te dou pessoas e neles coloco dons de especialistas para a missão que você tem. Então, pera. Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Eu entendo que assim, a partir do momento que Deus ele te escolhe, ele já começa a te preparar. Legal. E tem coisas, eu vou além, que lá no mundo, antes de você encontrar Cristo, ele já estava fazendo uma boa obra em você, e você só vai perceber depois que você se converteu. Então você vai falar assim: rapaz, ali já era Deus. Mas não foi se dada a minha conversão, mas não importa. Deus fala para Israel: na infidelidade de vocês eu era fiel. Então, é Deus te preparando para aquele momento. Sabe por que Deus ele coloca José na cadeia? Eu vou te falar um negócio profundo.
José ele é responsável para alimentar um povo. Porque no futuro ele alimenta o Egito inteiro. Quem não é fiel alimentando no pouco, não vai ser fiel alimentando muito. Então os testes são aplicados no cotidiano para preparar quem é escolhido. Tá algo muito forte aqui. Tá. Você quer saber outra coisa? Quando Davi ele luta por uma ovelha, com o leão em curso, eu imagino Deus olhando e falando assim: um homem que dá vida por uma ovelha, ele pode ser rei do meu povo. Então, eu sempre falo pro pastor Caio e pro povo da equipe: não menospreze os pequenos começos. Deus tá por trás deles. Glória. Então nós chegamos até aqui e abrimos a Jesus Cristo é o mesmo. Uau. Galera, agora nesse segundo bloco tem algumas perguntas que foram elaboradas, é claro, com a ajuda da IA. Obrigado, ChatGPT, está presente aqui conosco. E, além disso, perguntas minhas, ideológicas, profundas e também o mix de diversas coisas que vocês perguntaram no meu Instagram e no Instagram do podcast. Então vamos lá, convidados preparados, todo mundo bem? Na disposição de Cristo. Conseguiram fazer a pausa para ir ao toalete, tomar um café? Pergunta que não quer calar, o café da Prefácio? Nossa, maravilha. Tá aprovado? Meu Deus. Luiz, obrigado. Você é o cara. Tamo junto. Pensa no café que chegou na hora certa. Veio na hora certa, né? Senão a gente tava dormindo aqui do lado. Vamos lá, assim, então, ó. Primeira pergunta, tá? Tem uma colinha aqui comigo. Em Atos 2, nós testemunhamos o derramamento do Espírito Santo e o início da igreja primitiva. Tá. Certo? Como que vocês percebem a continuidade desse mover de Deus no mundo moderno, que muitas vezes parece distante do que é o mundo espiritual? Tá. Eu acho muito importante essa pergunta. Hoje a gente tem a ideia de que pregar o evangelho, ele é mais difícil, né? Até hoje a gente conta com ideologia de gênero, aborto, problema na política, crises. A gente veio agora de um corona, que foi a primeira vez no mundo em que uma crise afetou o mundo inteiro e juntou, olha bem o que eu vou falar, judeus e árabes, no mesmo propósito, né? Então, estamos, há quem creia, há quem não creia, mas a maioria tem essa certeza, estamos já nas dores de parto ali, estamos no fim apocalíptico. Só que tem um porém. Todas as épocas bíblicas para pregar o evangelho era um desafio. Então, por trás desse mundo, como você falou, físico, tem um mundo espiritual. E o diabo não vai soltar as almas fácil. Então, por exemplo, Daniel, ele teve que se permanecer íntegro numa Babilônia inteira. José foi para Egito, largado, aonde a gente contava com vários outros deuses, e ali o Deus de José se sobressaiu sobre todos. Cristãos nos outros séculos se tornaram tochas humanas. Perderam punhos, foram apedrejados, viram esposas serem estupradas, para que hoje essa Bíblia tivesse sobre as nossas mãos. O que eu entendo com tudo isso, Lucas? Que nunca, então, foi fácil pregar o evangelho. Paulo chama isso de um bom combate. Eu sempre falo, se você não está tendo batalha espiritual é porque o diabo é seu amigo. Porém, nenhuma dessas dificuldades, Lucas, antes de Atos 2 ou depois, pode interferir na onipotência do Eterno. Então, como eu falei aqui na primeira introdução e no primeiro bloco, já existe aqueles a quem Deus vai encontrar. A Bíblia fala em João 3,16 que ele morreu porque ele amou o mundo. E não vai ter ideologia, não vai ter aborto, não vai ter cristão queimado que vai impedir o agir de Deus e a interferência direta do Espírito Santo em nossas vidas. Muito bom. Então, apesar de a gente viver um momento de disseminação, de querendo ou não, de uma cultura, de uma contracultura religiosa, a gente viveu um momento de o mundano ter invadido até muitas vezes o que a gente entendia há pouco tempo atrás como prospecto de uma igreja. A dor de hoje não é maior do que a de ontem. Eu posso dizer que é aquilo. Às vezes eu tô passando por um algo que pra mim é muito difícil. E eu considero a sua menor, mas eu não sei o que tá na sua pele. É o que a gente fala tanto nessa geração, que é a famosa empatia. Uma coisa que eu posso te dizer é que a gente tem sinais nessa geração em que nunca existiu em outras. Mas, por exemplo, aqui no Brasil ainda não estão cortando cabeças para pregar o evangelho.
A minha esposa, ela não tá sendo ameaçada, os meus filhos não estão sendo queimados. Então, Então, apesar da disponibilidade, da disseminação do que não é legal, a gente também tem, ao mesmo tempo, que liberdade um pouco maior do que nos outros contextos históricos para poder pregar a Bíblia, falar sobre Cristo. E, além disso, também o digital, né? Que é de onde vem muito da ascensão do pastor Guilherme. Hoje vocês têm o ministério, Jesus abençoou para conseguir pregar dentro de uma igreja, mas eu entendo que o legado não vem de hoje, não vem da igreja. não. Vem de uma transformação através do digital, né? Então, como que é esse embate entre o que é tradicional e o digital? Você acha que mais está ajudando a pregar ou mais está ajudando a disseminar o que é terrível? Olha, é assim, Paulo, quando ele prega o evangelho e começa a pregar para os gentios na época que hoje, consequentemente, somos nós, ele vai falar uma coisa assim, ó, uns vão pregar por arrogância, outros vão pregar por vanglória, outros vou trazer para minhas palavras aqui, Sim. usar o altar como vitrine, mas não me importa. Importa que Cristo seja levado. Então, você vai ver hoje na televisão, você vai ver na internet um falso evangelho também, porque um dos sinais da volta de Cristo é os falsos profetas, aonde eles não pregam Cristo, é uma pregação antropocêntrica que é se dada, onde o homem é o centro e não Cristo, né? Sim. Mas é como eu tô te falando. A Bíblia fala que a graça de Deus é irresistível e ele vai dar o seu jeito de encontrar os seus escolhidos. Então, sem dúvida, agora, respondendo a sua pergunta, se o apóstolo Paulo fosse vivo, isso aí pega um corte, hein? Se o apóstolo Paulo fosse vivo, na minha concepção, um homem que usou todos os tipos de... todos os objetos na época para pregar o evangelho, eu tenho quase a convicção, se é que eu posso dizer assim, de que ele usaria um celular para pregar o evangelho na internet, sim. Então, se Paulo aqui estivesse nesse momento, muito provavelmente ia ser um Instagramer. Sabe por quê? YouTuber, alguém que fosse criar conteúdo através desse meio. Eu não posso pregar dizer Jesus. que Paulo seria um influencer ou um Instagramer, mas que o evangelho seria pregado por ali sim. Se não por ele, mas por filhos na fé. Porque hoje, Lucas, eu vou te falar uma coisa, não dá mais pra viver sem celular. Eu não tô falando de alma. O que a alma precisa pra viver é Cristo, mas hoje eu vou me comunicar com a minha esposa, eu preciso de um celular. Eu vou fazer um Pix, eu preciso de um celular. Vão me pagar alguma coisa, eu preciso de um celular. Eu vou mandar um recado pra igreja, eu preciso de um celular. Eu não vou poder estar eu preciso. Não é Então, mais uma opção, né? É uma não necessidade. Você entendeu? Sim. Então, por exemplo, há décadas atrás, se eu falasse isso na internet, eu seria cancelado. Nossa, Paulo não buscaria curtidas. Eu tenho certeza que ele não buscaria curtidas. Eu tenho certeza que ele não buscaria ser famoso. Não é esse o objetivo do evangelho. Mas eu tenho certeza que ele não ignoraria também essa ferramenta. Muito bom. Poderoso. Queria perguntar pra você, Caio. O que você enxerga hoje, se é um superávit, se é um déficit, o fato da gente ter muita informação disseminada na internet, ao mesmo tempo que todo o escrito, toda a palavra está contida dentro de um texto que obedece um padrão. Vamos lá. O risco de a quantidade de informação na internet ser algo que desvia da palavra é maior ou menor do que a viabilidade de poder encontrar sem ter que necessariamente levar o punhado de papel embaixo do braço? Certo. O que acontece, eu creio que seja o que aconteceu nas mais diversas gerações que nós temos. Nós temos pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, e nós temos pessoas que pregam, que tentam disseminar, tentam trazer um contexto, trazer visões a respeito delas próprias ou de algo que não está vinculado à palavra, né? O que acontece? Hoje, a questão é que com a internet, eu creio que o pastor Guilherme pode até me auxiliar, né? Eu creio que com a internet, as pessoas tiveram mais acesso para conseguir falar. Elas tiveram mais poder de fala. Entende? Uhum. Só que o problema é que elas querem falar sem antes ter o real conhecimento da coisa, sem antes pesquisar a respeito. Entende? A questão é que as pessoas, às vezes, elas podem até ter boa vontade, sabe? Só que essa questão de querer passar a informação, essa energia de, cara, é muito rápido, eu tenho que falar isso que tá na minha cabeça, e a pessoa, ela esquece de pesquisar, ela esquece de sentar com homens piedosos que já viveram muito mais do que ela se esquece de pedir para Deus para clarear esses pensamentos, para que tudo isso seja passado da melhor maneira possível, da maneira mais santa possível, né?
temos essa parte e temos também pessoas que vão querer fazer uso da internet e uso até mesmo da palavra para crescimento próprio, entende? Sim. A questão é simples. Aonde que nós estamos procurando as nossas informações? Temos sim um superávit de informação na internet, certo? Mas será que é o suficiente para a gente realmente tirar o punhado de papel debaixo do braço? Porque, perdão, não só perdão pela expressão, mas isso não é só um punhado de papel, Sim. entende? Muitas vezes a gente se coloca com o celular na mão, não, eu tenho a Bíblia no celular. Tudo bem, mas junto da Bíblia tem mais um monte de aplicativos, tem mais um monte de coisas ali que cortam a nossa atenção. Que pode te distrair. Exatamente. Muito bom. Por que não continuar com aquilo que é... Cara, aquilo que foi passado de geração para geração Físico, pra gente. palpável, tangível. E tem a verdade escrita. Exatamente. Muito bom. Tem uma frase que você sempre repete, que é um texto... Um texto sem contexto, ele se torna pretexto. Você pode falar de novo? Qual que é a frase que você repete sempre? A frase, e isso eu digo em vários momentos até nos nossos atendimentos, né? O texto, sem um contexto, ele se torna pretexto. Muito bom. Muito bom. Obrigado pelo esclarecimento. Na verdade, é até interessante falar sobre isso. A tentação de Jesus se baseia nisso. Um texto, sem ali o conceito bíblico, se torna uma heresia. Então o diabo ele vira para Jesus e fala, lança daí. A Bíblia fala, os teus anjos te guardarão. Não era essa a ideia do texto. Ele pega um texto. Então o próprio inimigo transforma a forma de enxergar o texto para poder usar em seu favor. Agora eu vou te falar algo mais forte. E os falsos profetas também fazem isso. Eles pegam a Bíblia e eles não usam mais segundo o coração de Deus, mas segundo o seu coração para suas vontades. Paulo fala sobre Até é a isso. ferramenta verdadeira, mas a finalidade é desviada. Sim, então, por exemplo, a faca não foi criada para matar alguém. A faca ela foi criada para cortar. Eu posso fazer uma bela de uma picanha, de uma alcatra, mas eu posso matar alguém. Entende? A finalidade do uso é mais relevante do que o conceito de criação dele. Totalmente. Então, hoje, por exemplo, eu posso te falar uma heresia que eu vi na internet esses dias que eu fiquei abismado. O cara pegou um texto lá de Davi sendo coroado a rei e coroou o pastor da igreja. Isso não existe. Uou. Ali era um contexto para Israel, onde foi necessário um rei segundo o coração de Deus, e aconteceu uma vez. Depois esse chamado nem existe. O texto de Efésios lá vai falar assim, porque Deus chamou uns para pastores, outro para mestres, outro para profeta. Não tem nada a ver com isso. Então o que aconteceu ali? Um texto sem contexto que vira uma heresia. Aí Paulo falou sobre isso. E o que é uma heresia? É anátema. O que é anátema do hebraico? Amaldiçoado. Então, a faca que através da mata. própria palavra, a pessoa que manipula da forma errada, ao invés de abençoar, tá amaldiçoando. Sim. Exatamente. E eu creio que seja por isso que esse superávit se torna perigoso. Muito bom. Entende? Mais conclusivo, impossível. Então é interessante, sim, o uso da plataforma digital, do meio de comunicação. É importante que a gente esteja, quem é cristão principalmente, esteja ali, mas baseado na palavra da Escritura e com a interpretação correta do que foi dito naquele momento, naquela ocasião, né? Não tentando encontrar na palavra um subterfúgio para agir da forma que a gente bem entender. Exato. Muito bom. Sensacional. Bom, vamos lá então, ó. Tem a segunda pergunta aqui, essa aqui enviada por seguidor, tá? O pentecostalismo, desde o seu início, ele tem enfatizado a necessidade de uma experiência direta e pessoal com Deus. Ou seja, o pentecostal diz que a nossa experiência com Deus ela é una. Então ela é indivisível. Vem do ser humano indivíduo para com Deus, com o superior. Vocês acreditam que essa conexão direta é um chamado específico para essa geração que a gente vive hoje? E como que aqueles que ainda não tiveram essa experiência, eles conseguem buscar? Como que eles conseguem provocar para que essa experiência do chamado venha até eles? Tá. O acesso a Deus, ele sempre foi muito claro, tá? Mas no Antigo Testamento, assim a gente entende, de forma mais limitada, eu vou te explicar por quê. Porque o véu existia naquela época, que separava o povo de Deus, ok? E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia atravessar para levar as orações. Legal. O negócio era tão sério que ele tinha que ir com um chocalho e uma corda amarrada na barriga, porque se ele tivesse ali, o coração dele impuro, ele morria, e ninguém podia entrar, por isso chocalho. Quando ele caísse, alguém puxava. Aquele véu separava o povo de Deus. Quando Jesus Cristo morre, e esse é um texto que tem que fazer, buscarmos mais o eterno, Sim. o véu de 2 toneladas, 2 carroças de boi não podia atravessar o véu. Ele é rasgado.
Então Jesus fala naquela cruz 2 mensagens. Primeiro, aquele que crê em mim será salvo, porque eu sou a remissão dos pecados, ok? Certo. E segundo, tô devolvendo então agora a nossa intimidade. Então, através desse ato, Deus se aproxima do povo. Isso. Só que Joel 2,28 agora vai responder sua pergunta. Ele fala, chegará o tempo em que o meu espírito, a Bíblia de vocês vai estar escrito carne, mas não é carne, porque senão nosso cachorro, nosso papagaio ia ser tomado pelo Espírito Santo. A tradução verdadeira é humanidade. Legal. Agora ele fala, e os jovens profetizarão e os idosos terão visões. Que é quando o Espírito Santo habitaria em nós. Então, o poder de Deus sempre esteve presente em todas as gerações. Mas agora nós estamos debaixo de uma promessa, de uma profecia. Onde o Espírito Santo de Deus está realmente mais atuante. Eu gostei muito da sua pergunta, por quê? Hoje as pregações te mostram o seu problema, mas não te mostram o que fazer. A Bíblia, toda vez que ela mostra um problema, ela mostra uma prática. Então o mundo estava perdido e Deus mandou o Filho dele para isso. Então, para cada problemática levantada, existe uma solução. E uma prática. De como a gente pode buscar aquela mesma glória. Exatamente. Aí, por isso que eu gostei da sua pergunta. Eu explico aqui sobre o poder de Deus nessa geração e o que fazer. Porque a pessoa vai falar que está nos assistindo e vai falar assim, rapaz, que poderoso isso. Agora, o que eu faço para cumprir esse negócio de visão, de revelação, de poder, de pregar com autoridade? Lucas, a resposta não é uma receita de bolo. É uma extrema comunhão íntima, amizade com o Eterno. Seria, de fato, então, aproximar da intimidade individual de cada ser humano com Cristo. Isso. E como que isso acontece? João 14 vai falar assim, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu me revelarei a ele. Aí tá a sua resposta. Ler a Sagrada Escritura, viver a Sagrada Escritura. Agir dos preceitos da Bíblia. Que vai me levar ao quê? Oração, prática do jejum, com a presença de Deus, a santidade, afinal, se Deus habita em você e Ele é verdadeiro, você não vai ser mentiroso. Se Deus é fiel, você não vai ser infiel. Se Deus é bom, você não vai ser mau. O Espírito vem para mortificar a carne. E, consequentemente, se Deus está em você, você começa a ter experiências. Por exemplo, por que hoje nós estamos tendo uma experiência? Porque nós estamos convivendo. Então, como que eu vou ter uma experiência pentecostal ou com o Eterno? Vivendo os seus mandamentos e convivendo com Ele. Muito poderoso. Um dos grandes diferenciais da igreja, Jesus Cristo é o mesmo, eu queria perguntar isso pro Caio, é justamente, na minha percepção, tá bom, como fiel da igreja, o quanto é bem descrito cada frase e pautado na palavra. É incrível que a cada diálogo que a gente tem, pessoalmente, de cima do púlpito, ou no podcast, para cada fala que eu busco, vocês têm uma referência justamente na palavra. Isso foi uma das coisas que me fez me encantar, me apaixonar pelo método da igreja. E eu queria entender o quanto isso é uma doutrina do pentecostal e o quanto isso é, de fato, uma aplicação cotidiana na igreja. E veja, qual que é a diferença entre a gente entender o dogma e viver a doutrina? Certo. A questão não é simplesmente nós vivermos um dogma ou uma doutrina, entende? A questão é que muitas das vezes as pessoas elas vão olhar para a Bíblia como um livro. Ah, é um livro, é isso, é aquilo. Para o cristão, aquilo ali não pode ser só um livro. A palavra não é só um livro, entende? Ela é um manual. É isso que as pessoas não entenderam. É por isso que justamente passando também pela temática anterior que você perguntou, as pessoas elas querem muito viver uma aproximação com o Espírito Santo, mas elas não querem abrir mão das coisas que elas precisam abrir mão para alcançar isso. Entende? Porque para isso elas precisam viver a palavra. Precisa de haver renúncia para conquistar o seu lugar em Cristo. Exatamente. Só que a questão não é só uma renúncia. Eu tenho que deixar minhas coisas para eu conseguir estar com Cristo. Não. A renúncia ela é uma consequência. Você não renuncia outras coisas para você ter o que você tem somente. Não, é porque você ama, é porque você quer estar ali, é porque você decide passar esse período com determinada coisa, vou usar o exemplo aqui, é porque você quer estar com Deus que você renuncia.
Você não renuncia para você estar. É lógico, você precisa abrir mão de muitas coisas. Mas ao Mas estar o já tá amor, renunciado. o amor que você tem por Deus é o que vai fazer você renunciar. E é por isso que muitas pessoas não conseguem abandonar práticas, abandonar as coisas, porque eles querem fazer isso antes de amar. Eles querem renunciar antes de amar a Deus. Ah, não, eu tenho que abandonar as minhas coisas para eu poder estar com Deus. Esteja com Deus. E aí o indivíduo acaba postergando muitas vezes aquela atitude que vai levar ele para Cristo justamente pela incapacidade de ceifar a si mesmo, de agir de uma forma errada. Então, Exato. seria o correto iniciar a busca para depois você conseguir ter as consequências daquilo que é a ordem do que vem escrito dentro da Bíblia. Exato. É isso? E dentro de tudo isso, cara, só me repete a pergunta rapidamente. Vambora. A gente está aqui falando sobre o pentecostalismo e o quanto que essa conexão direta é específica de uma coisa da nossa geração, ou então, como que a gente pode encontrar, como que a gente pode vivenciar essa experiência para encontrar Deus. Certo. A questão não é como que a gente pode fazer para vivenciar isso com Deus. Quando você se derrama para você ter uma experiência com Deus, no sentido de querer estar com Ele, é o que o pastor sempre nos ensina. O que significa mandamento? Ligação. Do hebraico. Legal. Entende? Sim. O pastor Guilherme trouxe esse ensinamento da igreja e foi tremendo, porque abre espaço na nossa mente para a gente entender o que é uma coisa, o que é o mandamento em si. Entende? É por isso que os mandamentos eles são tão importantes. Entende? Porque a obediência a Deus nos leva a essa ligação. Nos leva a essa aproximação. Entende? Então é realmente o buscar na atitude. Exato. Entende? É você se colocar ali à disposição da maneira como você tem que se dispor, como a palavra nos ordena, entende? E através desse dispor, você conseguir, Deus ele se agradar disso e você cada vez mais ir se aproximando dele. Eu considero isso, né? A gente pode pensar dessa maneira, uma troca. Uma via de duas mãos, né? Você Exatamente. vai indo e conforme você vai indo, você vai sendo ajuda para continuar no caminho. Exato. É lógico que não é uma troca genuína, assim, uma troca mútua. Deus, ele te disponibiliza, entende? Você se posiciona e como ele te ama por se agradar e te amar, ele se aproxima. E isso vai se tornando cada vez mais profundo conforme você vai obedecendo, conforme você vai se aproximando. Muito bom. Eu creio que, como o pastor disse, não é algo que esteve disponível somente para nossa geração. Mas a nossa geração, eu creio que, principalmente por estar próximo do fim dos tempos, ele tem se mostrado de uma maneira muito poderosa. Entende? Por conta justamente do embate. Mais soldados têm se levantado em Cristo. Eu creio que o pastor pode responder isso, talvez de uma forma mais profunda. Hoje é necessário, com o Espírito Santo habitando em nós, mais pessoas, então, recebem ali o talento, eu posso dizer assim, ou a facilidade, que a gente entende que é o evangelismo, de levar a palavra. Trazendo, então, e preparando a noiva, sem ruga, sem mancha nem mácula, para a volta do noivo. Muito bom. Poderoso, poderoso. O papo hoje tá incrível aqui, gente. Fala sério. Muitas perguntas que são minhas, dúvidas pessoais. Eu até coloco aqui o que o Instagram pediu, até pergunta aqui o que o ChatGPT sugeriu, mas no final das contas eu também tenho minhas dúvidas. Eu agradeço pelos esclarecimentos. Bom, vamos lá. A gente sabe que o ato de falar em línguas e outras manifestações do Espírito Santo, como curas e até as profecias, elas são uma marca do movimento pentecostal, né? Posso te dizer que o slogan, né, do próprio pentecostal. Como que você explica o significado dessas manifestações para aquelas pessoas que elas têm dúvidas porque elas não conseguem, nunca vivenciaram, nunca conseguiram presenciar essas manifestações? Como a gente explica isso para quem ainda não viveu? A gente tem que entender por que foi denominado pentecostal. Então o Espírito Santo tem uma movimentação sobrenatural ali em Atos 2, como a gente sabe, se dá o início à igreja, mas estávamos numa festa em Pentecostes. E aí, então, festa em Pentecoste, eu entendo que agora isso é um movimento pentecostal. Então, todo agir que eles entendem que é poder, eles chamam de movimento pentecostal. Mas eu posso te falar uma coisa que é muito mais pentecostal do que, por exemplo, orar em línguas?
O quê? Quando eu prego e a sua alma volta a viver. Através do Espírito Santo. Esse é o avivamento. Sim, é uma sensação. O plano maior do Eterno não é fazer a gente aqui, que nem eu brinco, rodar, quebrar cadeira, tacar paletó. Que hoje a gente vê esse movimento. Sim. Não é essa a ideia. A ideia é, depois de eu pregar o evangelho, você ser convencido e eu ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, confessar os meus pecados ao Senhor e entender que Ele é meu Salvador, e agora voltar a ter vida. Essa é a ideia de dar fruto. Então, por exemplo, esses dias uma irmã falou assim pra mim: pastor, eu estou dando frutos agora porque eu estou pregando o evangelho. Mas, rapaz, se você virar na Cracolândia, você vai ver centenas de pregadores muito melhores do que eu. Ou que o pastor Paulo Júnior, ou que Augusto Nicodemos, ou os pastores presentes. O frutificar não é pregar. Não, frutificar é o seguinte: uma árvore que estava morta, agora ela passa a ter vida e dá seus frutos. Você estava morto no mundo, foi encontrado por Cristo, a árvore de hebraico somos nós. Sim. E agora dá os seus frutos porque você tem vida. Qual que é os frutos? Gálatas 5 fala, fruto do Espírito. Bondade, fidelidade, amor, mansidão. Então, o maior Pentecoste que existe, Lucas, eu quero deixar isso claro pro pessoal, é a mudança de caráter. Agora, voltando para sua pergunta, esses são os dons carismáticos. Muito bom. Então, a própria presença do Espírito Santo se dá na atitude padrão da pessoa, que se transforma com o passar do tempo. Quer ver outra coisa? Batismo com o Espírito Santo, a gente acreditava anos atrás que... como que o Lucas é batizado com o Espírito Santo? O cara fala em línguas. Mas o cara atrai a mulher, o cara fala palavrão, o cara é alcoólatra e não é batizado com o Espírito Santo. Quando que ele é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu te falar o que é batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Isso é o batismo. Poderoso. Agora, Deus é bom, você se torna bondoso. Deus é verdadeiro, você se torna verdadeiro. Deus é sóbrio, você se torna sóbrio. Deus é fiel, você se torna fiel. Como a gente falou, de forma gradativa. Sim. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Vai ter gente que nunca vai orar em línguas. John Piper, um dos maiores pregadores, quem tá assistindo aí vai saber. Aos seus 70 anos de idade, numa garagem, começa a falar, orar em línguas, brincando e imitando o que ele já viu na vida dele. E ele fala pro Eterno: Senhor, eu gostaria muito de orar em línguas. E Deus falou: não, eu te dei um dom maior, que é pastorear o meu povo. Porque aquele que ora em línguas edifica a si. Mas o que pastoreia cuida do outro. Uou. Você vê como que isso é forte, porque muitas pessoas elas ficam focadas no que aconteceu durante o Pentecostes, né? Desceu-se as línguas como de fogo, tomaram a boca dos que estavam assentados, e ali eles começaram a falar as línguas conforme as pessoas que estavam ali embaixo. Só que ninguém dá um enfoque de que naquele período, depois do que aconteceu no movimento de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Então a transformação depois não que está Pedro... necessariamente na chama que age naquele momento, e sim na transformação que aquilo causou. Você sabe que essa ideia é que dá poder ao falso profeta. Porque Jesus, ele falou assim: você não vai conhecer o camarada por cuspir fogo, por profetizar ou por curar. Você vai conhecer pelos frutos, que é as atitudes. Mas esses falsos profetas focam só no poder, na revelação. Eu vou revelar seu RG. Eu até brinco, eu não preciso, já sei de cabeça. Sim. É lindo o poder de Deus. O ministério de Jesus Cristo mesmo é dotado de dons carismáticos. Mas eu não quero chegar no último dia e o Senhor falar assim: olha, você pregou, Lucas. Você expulsou demônios. Você curou. Mas eu nunca te conheci. Entende como isso é profundo? Poderoso. Um reino de cortes aqui hoje, né? Fala sério, Jesus conversando conosco. Deus poderoso. Amém. E que assim seja. Isso é muito bem usado, tá? Que ferramenta. Que assim seja. Glória a Deus. Pô, me tirou do rumo aqui, cara. Fala sério. Poderoso, muito bom, muito bom. Bora lá, glória a Deus. Obrigado por isso. Bom, vamos lá. Próxima pergunta aqui é... Só um segundinho, que agora você realmente me tirou do meu centro.
Bora lá. A Bíblia, ela fala pra gente sobre discernimento de espíritos na luta entre o bem e o mal, né? Como que vocês orientam os membros da igreja a conseguir discernir entre o que é verdadeiramente o poder do Espírito Santo e o que pode ser confundido com não só a manipulação de um falso profeta, mas também com as próprias emoções humanas? Como que a gente faz para discernir o que é o poder do Espírito Santo com o que a gente está sentindo ou com aquilo que estão vendendo pra gente por aí? Eu vou contar uma experiência que eu tive quando era novo. A minha mãe, ela foi professora de inglês durante muitos anos. Estávamos num culto, eu devia ter 8 anos de idade, e uma mulher estava aparentemente falando em línguas. Mas na verdade ela estava falando inglês para pessoas nobres e que não tinham o acesso ao inglês ou a estudo. Todos ali estavam dando glória a Deus e na verdade ela estava amaldiçoando a todos em inglês. Logo a minha mãe virou e falou para o pastor que estava ali: ela está amaldiçoando a todos e vocês estão glorificando. Num culto que aconteceu há anos atrás, eu estava num culto de pastores e obreiros. E um homem foi tomado de maneira sobrenatural e pessoas estavam, e obreiros, para você ver como é importante isso, estava todo mundo, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. E quando eu bati o olho, eu tive uma visão no mundo espiritual e o Espírito identificou no meu que aquilo não era Deus, era demônio. Automaticamente eu fui até aquela pessoa, pus a mão nela e falei, em nome de Jesus. Bate em retirada. Ele caiu endemoniado. Num culto de pastores, líderes e obreiros. Uau. Então, para responder a sua pergunta. Primeiro, bereano. Sabe o que é bereano? Não. Quando Paulo pregava, eu tô falando de Paulo, tô falando de Guilherme, tô falando dos maiores pregadores. Paulo, ele foi detectado entre as 5 mentes mais brilhantes da terra. Os bereanos estavam com os pergaminhos para ver se o que o Paulo pregava era verdade. E hoje qualquer pastor prega, a gente aceita. Olha a diferença. Então os bereias, o povo da Bereia foi chamado de bereano. Aí Sim. eu já pergunto para nós 2 aqui, Lucas, e para nós 3 aqui, toda a produção aí já pega essa feijoada? Vambora. Será que a gente é bereano? Ou estamos aceitando qualquer coisa? Então, primeiro, avalie se está pautado nas escrituras. Sim. Aquele mover. A Bíblia fala que quando vier o Espírito Santo, ele faz algumas coisas. Vamos ver então se esse mover está fazendo isso. Primeiro, leva a Cristo. O culto tem que exaltar Deus. Sim. Segundo, convence do pecado. Tem que levar pecadores ao arrependimento. E terceiro, consequentemente, levando a salvação. Se esse agir não está fazendo isso, desconfie. Então, por exemplo, Deus não vai ter prazer em ficar derrubando ninguém no chão sem propósito nenhum. Eu acredito sim que a pessoa possa cair, aí as pessoas aí vão falar, pastor, é uma heresia. Daniel 10. Quando o anjo desce, Daniel sente tanto poder que ele cai. Só que quando ele levanta renovado. O anjo fala assim, eu te fortaleço. Então eu acredito que vai ter momentos que comigo não acontece muito, mas que as pessoas vão cair no chão. Mas ela vai levantar parando de fumar. Mas ela vai levantar saindo da fornicação. Mas ela vai levantar, cara, saindo de uma caverna de depressão. Porque esse contato vem seguido da glória. Então, quando você tiver um culto hoje, ô Lucas, vamos avaliar. Esse movimento tá levando Cristo? Esse movimento tá produzindo a pecadores ao arrependimento? Esse movimento tá salvando alguém? Esse movimento tá fazendo um caráter mal desejar ser bom? Senão Deus não tá ali. Quer que eu fale um negócio forte? Por favor. O Pai testifica do Filho, o Filho testifica do Espírito Santo, mas o Espírito Santo testifica só de Cristo. Então, quando o Espírito Santo estiver no lugar, ele sempre vai falar do Filho. Uau. Se ele não testificar o Filho, Deus não tá ali. Se depois desse manual prático a gente não conseguir entender o que é de verdade, eu chamo ele de novo. Fica tranquilo. E eu volto. Glória a Deus pela presença. Quer adicionar algo, alguma visão sobre essa pergunta nossa? Uma coisa que sempre o pastor ele nos ensina, ele me ensinou a todos nós, os filhos na fé, a igreja, e ele nos ensina até hoje. É que, como eu posso dizer? O relacionamento com Deus, ele vai nos levar a saber e diferenciar o que vem dele e o que não vem. Certo. É incrível. Aquilo que vem de Deus, você tem certeza que vem de Deus.
Não resta dúvida. Não fica dúvidas. Quando Deus ele fala com a gente, ele deixa certo que é ele falando. Ele deixa certo que é ele mostrando. Então, por exemplo, como que eu faço para discernir se Deus está falando comigo ou se é da minha carne, se é de mim mesmo, se é do meu pensamento, né? Primeira coisa, passe esse filtro que o pastor passou aqui brilhantemente. Sim. Entende? Segundo, perceba se isso tá te levando para Deus e se o sentimento que isso te traz, com muito cuidado, logicamente, porque o coração do homem ele é enganoso, né? Passe esse filtro e pense: será que é para eu fazer mesmo? Deus, é para eu fazer? Peça uma resposta, entende? Deus é vivo, ele nos responde, ele nos mostra. Ele Sim. fala conosco, de forma vívida, entende? Sim. Então pergunte, sabe? Tá com dúvida? Não faça nada. Porque você pode ter certeza que se for Deus falando com você, você não vai conseguir parar, você não vai conseguir estagnar o mover de Deus. Você vai ter certeza que é Ele falando com você. Vai ser praticamente compulsória a atitude na sequência. Entende? Poderoso, Caio. Muito bom, muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim desse segundo bloco, com as perguntas aqui. Primeiramente, muito obrigado pelas respostas, de prontidão. E a gente tem um último bloco aqui agora, que é um bate-bola, jogo rápido. E a gente quer entender um pouco mais dos gostos de vocês. Porque a gente entende que é muito simples, a gente sabe onde encontrar o pastor falando em cima do púlpito, a gente entende quais são os gostos e os desejos do que vocês têm para ensinar pra gente, mas a gente às vezes fica curioso, sabe onde vocês comem, o que vocês gostam. Então, vou aproveitar esse momento para junto da audiência, tirar essa dúvida com vocês. Ó, bate-bola, jogo rápido, vou falar um nicho e vocês vão falar o nome de uma empresa onde vocês costumam consumir. Então vão ser coisas como, por exemplo, pizza, mercado, etc e tal. Pode ser da região de vocês, pode ser de outro lugar, mas o primeiro nome que vai na cabeça, não necessariamente o melhor, tá? Os patrocinadores não precisam ficar bravos. Combinado? Ai. Eu vou falar, pergunto pra você. Combinado? Perfeito. Vamos nessa? Primeira pergunta, vamos lá então. O nome de uma padaria. Uma padaria? Onde você gosta de comprar pão? Lareira. Padaria? Celestino. Muito bom. Pizzaria. Pizzaria... Qual o nome daquela de 10 City. pedaços? A City. City. É? City Unânime Pizzas. dos dois? City Pizzas, não tem Muito jeito. bom. Então, City 10 Pizzas, pedaços- queremos vocês 10 aqui. pedaços, meu Deus do céu. Mercado, pode ser grande ou pequeno, do bairro ou um gigante. Mercado. Rapaz, eu vou... Eu não vou falar que tá careiro aqui, tá? Mas eu gosto do Sonda. Muito bom. O som é excelente também. Eu tenho comprado mais no Esperança ultimamente, mas o som é excelente. O Esperança é local. É uma rede de atacados, porém, eu, por exemplo, só vi lá perto de casa. Legal. Mas é Eu uma rede ainda não atacada. conheço. Só pra vocês entenderem, eles são da zona norte de São Paulo, onde fica fixada a igreja, e vocês também moram lá, certo? Sim. Então as referências muito provavelmente vão estar nessa região. Você que é da ZN, fica esperto que o pessoal gosta de comer. A ideia desse mercado é a gente entrar lá e ver preço e ter esperança Em mesmo. nome de Jesus. Foi o que eu busquei naquele lugar, porque olha... Muito bom. Alguma feira livre? Onde vocês gostam de comer o pastel da feira? Rapaz, posso te falar uma coisa? Por Eu favor. sou muito regrado nessa questão de comida, eu como as mesmas coisas há 10 anos. Em dieta mesmo. Então assim, vocês não vão me encontrar numa feira. Muito bom. Muito difícil. Nem pra comprar verdura e legumes. Sabe onde você vai me encontrar? Não, aí sim. Agora, onde você vai me encontrar? Talvez indo no Sonda, comprando um arroz com salmãozinho e comendo na porta. Eu chamo isso mais de feira hoje na minha vida, porque há muitos anos que eu não vou. Muito bom. Já rolou a disciplina, inclusive alimentar aí, então. Como eu treino, faço musculação há 10 anos, então eu também como corretamente há 10 anos, segundo uma dieta que foi me proposta e que eu vejo também encontro longevidade, não só músculos ou estética, mas principalmente saúde depois dos 30, né? Inspirador. Então, já que essa questão foi levantada, academia? Academia. Qual é o nome da academia? Hoje em dia eu me encontro na Smart Fit, conhecida por muitas pessoas aí. Muito bom. Alguma academia para recomendar? Eu já sou do podrão. Por enquanto, ainda não... Pretendo. Não estou treinando. Já treinei por períodos curtos de tempo. Inclusive, estou precisando, né? Mas... Eu sou o cara que... Eu curto um pouco mais o podrão. Eu curto um pouco mais as coisas gordurosas da vida. Então você vai saber me dar a referência de onde tem um bom hambúrguer. Um bom hambúrguer.
Lá na Zona Norte, um hambúrguer que eu comi recentemente, que eu achei excelente, do Senhora Burger. Muito que, inclusive, bom. mudou de lugar, era perto de casa, mudou para um lugar agora perto do pastor, um lugar um pouco maior, e o hambúrguer é excelente. Vamos lá provar, hein? Japa, come? Minha comida favorita. É mesmo? Me fala o nome do restaurante, então. Onde você gosta de comer? Eu gosto, qual que é o nome do bairro do Limão? O Radinho. Eu gosto muito do Radime. Já ouvi falar, hein? Não Radime. conheço ainda. Rapaz, eu sempre que eu sento lá, eu falo uma coisa. Acho que nem Salomão sentou numa mesa daquela ali. É realmente farta. Um atendimento pronto, muito rápido. A ideia de... Ele sim, eu poderia aqui fazer um marketing, porque... Sem ganhar nada, porque o atendimento é excelente, é muito rápido, a mesa é sempre farta, eu saio sempre de lá satisfeito, e eu acho que não tem preço que pague a experiência. Muito bom. Na próxima vez quero ir junto, então a gente leva o repórter de Vai São ser um Paulo para prazer. gravar um review. Show de bola. Vamos lotar a casa, então. Se é bom, a gente tem que mostrar. Já passamos por muitos outros lugares, muitos outros restaurantes japoneses, muito bons, muito excelentes, mas Esse é icônico. esse é icônico. É o Caio, Zona lugar é Norte. para almoçar todo dia. Lugar pra almoçar todo dia. Pode ser em casa também. Eu não vou falar. Eu vou puxar a sardinha pra esposa, né? Combinado, Logicamente. claro. Se for em um lugar aberto, porque casa é casa, né? Casa de papai. O restaurante chama Fazendinha, Muito bom. na Engenheiro Caetano Álvares. Comida típica brasileira. Comida típica Fogo de brasileira. chão. Esse não tem fogo de chão, mas é aquele estilo de comida de fazenda. Adoro. Excelente. Marmitas fitness? Posso fazer um negócio diferente aqui? Por favor. Pega o seu celular e me filma essa parte que eu prometi pra minha avó. Vambora. Pode fazer diferente aqui? Pergunta de novo pra mim, Lucas. Qual parte que você quer? Você quer saber o lugar pra comer todo dia? Eu quero saber, Guilherme, agora, pergunta bate-bola, jogo rápido. Eu quero saber qual que é o lugar perfeito pra gente comer todos os dias. Ó, eu tenho 2 alianças na minha mão. Uma tá o nome da minha mulher e de Cristo. E a outra tá o nome Manuela, que é o nome da minha avó. Esse é o lugar que eu mais amo comer todo dia. E até me emociona, mas a minha melhor companhia é a casa da minha avó. Honras a vovó. Como ela se chama? Manuela. a Dona mulher- Manuela, queremos você aqui com a gente para entender um pouco mais de como que esse ser humano que tá aqui na frente conseguiu se formar. Parabéns, viu? Obrigado pela participação. Esse corte ficou incrível, já saiu na hora. Manda ao pra vivo. mim aí, Com já. certeza, pode deixar. Dona Manuela, Esse eu vou nesse postar. corte. Ia Você ser sabe que eu me icônico. identifico muito com esse seu amor que você tem pela sua avó, porque eu fui criado pela minha avó, e minha avó é minha maior companheira. Inclusive, eu estou com toda a licença do mundo aderindo à sua ideia da aliança. Sabe porque por que eu pra amei minha a sua avó, avó? comigo com a minha avó faz todo sentido, assim como pra você. Sou apaixonado por ela também. Eu acho que a gente teve muita identificação um com o outro. Eu nem te contei isso. Mas a minha avó já conhece a sua de ouvir falar há muito tempo. É mesmo? O meu amor pela sua avó foi muito forte, muito rápido, porque eu vi a minha avó ali. Uau. Então, o primeiro culto que você apareceu, eu não falei nem de você, Lucas. Eu falei da sua avó. Eu falei, vó, chegou uma senhora hoje incrível, com uma educação ímpar, com uma fé que eu pararia para escutar e que me lembrou muito a senhora. Então, porque famílias árabes, Quanta coisa, né? mesma Só pra fé você que não hoje. tá entendendo, hoje a gente tem uma fé muito similar, é claro que eu tô aprendendo, meu professor tá aqui, mas a gente vem de um berço árabe. Então é um berço muito similar no sentido de o que era a fé da família antes da gente nascer, né? E o que se tornou depois da gente ter vindo também. E aí essa paixão pela vovó... Não, é muita coisa. A gente hoje faz parte da mesma fé. A gente, graças a Deus, tem um projeto. Quando eu falo projeto, nós dois estamos aqui para exaltar Deus. Exatamente. Viemos de família árabes, né? Então, temos um amor incrível pela nossa avó. É identificações, né? Eu louvo a Deus por isso. Então, Adoro a Deus. minha avó já conhece a sua. Que delícia. A minha já conhece a sua por paixão, ainda não conhecemos pessoalmente. Mas quando eu comentei sobre a aliança, ela falou assim, eu acho uma boa ideia, o Guilherme faz isso, você já viu? Eu falei, pegou a referência, hein, vovó? Muito bom. E a gente se desviando aqui, TDAH meio do Caio, pastor abençoando, a gente vai longe, né, no podcast. Não, meu Fala Deus. sério. Que delícia, glória a Deus. Então, ó, últimas perguntas só pra gente terminar aqui. Praia ou campo? Campo. Praia ou campo? Contextos diferentes, mas campo. Legal, então temos 2 igrejas, uma em cada campo diferente. Eu vou pra praia, abro outra, se for o caso, vocês me permitirem, tá bom? Fiquem tranquilos.
Partido político, tem algum lado, direita, esquerda? Como que é a visão de vocês? Eu vou te falar assim, eu não quero falar sobre direita e esquerda, mas eu quero te falar, é igual a igreja, o partido mais próximo da Bíblia. É isso. Excepcional. Muito boa resposta. A mesma coisa? Mesma coisa. Agora é rápido, resposta rápida. Um amor. Cristo, Liderança é? paternidade, E o que que é São Paulo pra você? O que que representa essa cidade na sua vida? família, Muito bom. Caio, um amor. O Cristo. Liderança. Um dom. E o que que é São Paulo pra você? São Paulo é uma terra próspera, uma terra maravilhosa, mas que precisa de cuidado e atenção. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Maravilha, magnífico. Quero aproveitar então que infelizmente está chegando no fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, com toda a honra, glória de Deus, por terem vindo e prestigiar o nosso canal, assim como ter tanto aprendizado e ensinamentos para nossa audiência, e é claro, sempre para mim, né, que acabo estando aqui e sendo o maior impactado. Gratidão por terem vindo. Caio, Irmão, é uma honra estar com você aqui, glória a Deus pela sua vida. E Guilherme, pastor, meu irmão, obrigado por estar aqui, viu? É uma honra Prazer gigante enorme. poder receber vocês. E o espaço, essa mesa aqui é toda dele. Então, o nosso objetivo é justamente conseguir a cada vez mais alargar esse canal de comunicação. E gratidão por terem confiado na gente estar aqui. Você que está assistindo em casa, se liga que em breve vai sair esse episódio na íntegra para você, com todas as dúvidas que você pode ter. E se inscreve no nosso canal, acompanha, curte e comenta aqui. Façam as perguntas que vocês quiserem que eu vou levar para os nossos convidados responderem, mesmo que o vídeo já tenha sido postado. Vambora, vem pro Podcast TV e até o próximo episódio.